people! Bem-vindos ao nosso canal. E hoje, finalmente, a gente vai falar pra vocês toda a nossa história de ir pra Tasmânia, depois não foi mais pra Tasmânia, esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então vamos lá? Vamos embora! Look at me, Australia's the best place to live. Look at me, Australia's the best place. Look at me, Australia's the best place. Então, pessoal, primeiro de tudo, falar para vocês seguirem a gente aí no Instagram. E todo dia a gente posta vídeos e fotos e stories. Yes! Então siga a gente aí, beleza? Bom, então vamos começar contando o porquê que a gente não foi mais para Tasmânia. Na verdade, fomos e voltamos. Tudo começou quando a gente tomou a decisão, sentou para conversar e falamos, bom, a gente quer ficar na Austrália ou não? Então a gente sentou, teve uma longa conversa sobre isso e a partir do momento que a gente falou, não, a gente quer ficar na Austrália, é aqui que a gente quer fazer nossa vida, a gente começou a correr atrás de como fazer para ficar aqui, né, amor? Isso foi no final do ano passado. Eu sempre faço planejamento do ano seguinte, de quais são os nossos sonhos, o que a gente faz. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, sobre planejamento. Mas o primeiro dia útil deste ano a gente foi no agente de imigração, né, para poder ver quais eram as nossas possibilidades. Mas na verdade, naquela época, em janeiro, ainda tinha muitas possibilidades para migrar. Mas em março muitas coisas mudaram. As leis também, a Austrália de forma geral, ela foi limitando mais, principalmente Perth, né? Então a gente, a princípio, não tinha mobilidade, não queria mudar para uma outra cidade. Mas aí depois que as leis mudaram em março, a gente começou talvez a pensar nessa possibilidade, né? Que esse lance de mudar a partir do momento que a gente decidiu tentar ficar aqui na Austrália, fazer a vida aqui, a gente meio que tem que estar disposto a tudo, a mudar, porque nem sempre na cidade que você tá, você vai conseguir. Então se você não tiver disposto a essa mudança, é melhor você voltar, porque aí não dá. Então a gente resolveu que para conseguir o visto a gente estava disposto a mudar também, né? É verdade. E a Dé é uma pessoa que ela fuça muita internet e pesquisa, então ela começou a entrar nos sites da imigração. Depois que a gente decidiu para ficar aqui, ela começou a pesquisar bastante no site, né? E encontrou esse caminho da Tasmânia, né? Isso, na verdade, quando eu procurei lá nas listas da minha profissão, que era de recursos humanos no Brasil, a única opção que tinha na época era Darwin e Tasmânia. Só que daí a gente começou a pensar de ir para Darwin, né? E aí eu comecei a juntar toda a documentação, que é um processo bem burocrático e tal, tudo. Aí um belo dia eu fui entrar no site, porque eu entrava praticamente semanalmente no site. E aí a minha profissão já não estava mais em Darwin. E aí eu falei assim, então não tem mais outra opção, né? A gente tem que ir pra Tasmânia e pronto, acabou. Se a gente quer ficar na Austrália, se a gente quer migrar, tem que ir pra Tasmânia. Esse lance de profissão, de lista, vai e volta muito rápido, muda muito. E aí a gente achou essa possibilidade da Tasmânia e a gente foi levar essa informação para nossa agente de imigração, né? Aí você foi lá, conversou com ela e ela confirmou essa informação, né? Como é que foi, mais ou menos? E todas as leis, elas mudam no meio do ano, né? Então, eu acho que era julho. E aí eu vi que tinha algumas coisas que iam mudar. Então, por exemplo, na Tasmânia, antes eles exigiam que você estudasse só um ano, uma das regras lá, né? Você estudasse só um ano lá e depois você poderia aplicar o visto se a sua profissão estivesse na lista. De skill, né? De no skill, caso, que é por exatamente. De skilled, que chama, com ED no final. E aí, bem, tem que ter vários requisitos, tal, tudo. Mas depois de 2 semanas, quando entrasse agosto, a regra ia mudar, ia passar para 2 anos ao invés de 1. Então foi por isso que a gente foi assim meio que no susto, porque eu queria aproveitar a regra antiga para poder migrar, né? Estudar 1 ano ao invés de 2. Para entrar nessa regra antiga, a gente teve que tomar uma decisão em 2 semanas. Exatamente, então imagina vender todas essas coisas, se desfazer de tudo para poder ir para lá. Então por isso que eu fui na frente, porque minhas aulas já iam começar lá. Eu tive que marcar a matrícula, conseguir uma matrícula assim
pra ontem. Foi muito assim, milagre de Deus Corrido. mesmo. Porque Tinha uma vaga, né, na tinha escola. só uma vaga. Então, na Tasmânia nem tem muitas escolas pra começar, né? Então imagina. E aí só consegui aquela vaga. E aí eu fui e o Rodolfo ficou pra terminar as coisas Eu aqui fiquei e tal, porque né? ainda tinha mais 3 meses de escola, então não podia ir junto. E como a gente decidiu fazer isso, ela saiu correndo, se matriculou na escola, saiu correndo, foi sozinha. E eu fiquei vendendo as coisas de casa, fiquei terminando de estudar. Enquanto isso... Aí eu fui pra lá e aí, sabe quando tudo começa a dar errado? Não é que dá errado, mas assim, eu cheguei lá, tava muito frio, a escola era muito ruim, tive uma dificuldade enorme para conseguir alugar uma casa, como vocês viram lá no vídeo lá da Tasmânia, tinha 20 pessoas para conseguir alugar uma casa, então assim, tudo tava muito difícil, não tinha carro, tava tudo assim, o Rodolfo tava aqui doente, eu tava lá sozinha, tava muito assim, confuso para mim. E aí o hostel também era um lugar assim meio sujo, um lugar meio ruim, assim, sabe? Tudo tinha uma vibe ruim, assim. E aí quando eu consegui Não que o lugar seja ruim, né? Não que o lugar seja ruim, mas era acho que o momento, aquela eu acho, situação, né? tudo, é um momento. Muita gente também tomou a mesma decisão que a gente foi pra lá, então a cidade estava lotada, como eu falei pra vocês, não tinha nem casa pra alugar direito. Então eu tava uma situação Foi mais muito o complicada. momento, né? Foi o momento da correria. Porque a cidade em si é linda, linda demais. Mas aí, enfim, aí eu só sei que eu falei assim, poxa vida, vou alugar a casa. E a casa que a gente tinha conseguido alugar ia demorar mais ou menos uns 20 dias pra ser liberada, porque tinha ainda um casal morando lá. Então nesses 20 dias eu falei, eu vou voltar pra Perth, é mais, como se diz, compensa mais voltar pra Perth, pegar uma passagem e ir pra lá, do que ficar pagando hostel aqui, que na época eu tava pagando uns $800 a cada 15 dias, era muito caro. E a passagem, tipo, custava 500 ida e volta, né? Exatamente. Então, assim, como a demanda aumentou muito da cidade, os hotéis também começaram a cobrar muito mais caro. E aí, como ia sair mais barato, né, voltar pra Perth pra ficar alguns dias aqui com o Rodolfo e ajudar ele a vender as coisas e tudo mais, eu recebi uma proposta de trabalho que também acompanhava um visto de sponsor pra gente não precisar mais voltar pra Tasmânia. Era tudo que a gente precisava, na verdade, né? Porque a gente até queria ir pra Tasmânia, mas não era a nossa primeira opção de cidade. E aí, uma outra etapa que a gente também teve que vencer foi a questão do IELTS, né? Antes disso, o que aconteceu? Eu já tinha a minha passagem comprada dela. Já tava tudo certo. Tudo certo pra gente ir. Inclusive, ela largou as malas dela lá, né? Tudo. Ficou tudo lá. Então, quando a gente recebeu essa proposta e resolveu não ir mais, a gente tinha que voltar pra lá pra buscar as malas dela. Já tinha passagem, então a gente resolveu voltar junto, né? Pra pegar as malas e já fazer uma semaninha de férias, né? Aí a gente ficou um tempo lá na Tasmânia se divertindo, conhecendo a cidade. Conhecemos Sydney. Aí fomos pra Sydney, aí a gente perdeu um monte de vídeo que a gente tinha gravado de lá, porque o meu computador deu pau, por isso que a gente não fez vídeo pra vocês. Mas foi isso, a gente aproveitou pra se divertir. E aí teve a etapa do IELTS, que foi uma etapa bem desafiadora pra gente, principalmente pra mim. Que foi onde a gente ficou bem sumido aí, né, com os vídeos, né? Que a Dé ficou estudando muito, porque tinha que tirar a nota no IELTS, que não é fácil. Fez quantas vezes? Depois eu conto um vídeo só sobre IELTS pra vocês, mas foi uma parte... O IELTS, eu vou te dizer que ele não testa o seu nível de inglês, mas ele testa a sua capacidade psicológica e mental com relação à pressão. É isso que eu posso te dizer. A Dé ficou totalmente estressada e ela estressada, eu fico junto. Então foi uma fase bem difícil, mas passou também, né? Passou, graças a Deus conseguimos. E assim, cara, a gente ia se jogar e ia fazer o que fosse preciso para conseguir esse visto, mas as coisas mudaram. A gente acabou gastando uma grana, pagando hotel lá, pagando passagem, tudo. E eu acredito que no fim das contas a gente acabou, né, tomando as decisões corretas, sempre com o aval de Deus, sempre com a orientação dele. Mas há umas 2 semanas atrás eu recebi a notícia de que 2 ou 3 profissões saíram da lista da Tasmânia e uma delas foi a minha, de recursos humanos, que é a profissão que eu ia aplicar, né, o visto. Então, quer dizer, a gente teria ido pra lá, teria vivido lá, ficado um tempão lá
e no fim teria morrido na praia, né? No fim das contas ia acabar que não ia dando certo, mas Deus sabe o que faz, né? Sempre, sabe, sempre. Então a gente queria só contar pra vocês, porque às vezes vocês falam pra gente, vocês estão, naquela época, né? Vocês estão muito sumidos, o que aconteceu, tal, mas foi os últimos 6 meses, acho que foram muito intensos, talvez foram mais desafiadores do que os 6 primeiros quando a gente chegou aqui, porque foi uma pressão psicológica muito grande, assim, muita coisa que a gente tinha que fazer pra conseguir, né, aplicar visto e tudo mais, mas no fim das contas tudo deu certo, não é mesmo? Deu certo e estamos aqui. Então é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, se ficou tudo explicado aí, dê um like, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Bye!